E com o desbloqueio do X, quais os passos para efetuar a liberação de fato da plataforma? E há a possibilidade de um novo bloqueio? Para a gente falar mais sobre isso, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o advogado especialista em crimes cibernéticos, Luiz Augusto Durso. Doutor, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Lívia, Rafael, Amanda, Beraldo e a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Vamos começar então com esses passos para que o acesso seja completamente restabelecido aos usuários brasileiros. Primeiramente, a Anatel já foi notificada de que deve determinar esse desbloqueio para essas mais de 20 mil operadoras aqui do Brasil, de prestadoras de acesso à internet aqui no Brasil. Alguns já tiveram esse acesso restabelecido, outros não. E há um prazo para isso, né? Para que todos tenham esse acesso restabelecido. Lívia, o ministro pediu que a Anatel responda em 24 horas. É bem provável que hoje o usuário, durante o passar do dia, vai notar a volta da plataforma, principalmente nas principais operadoras de internet no país. É improvável que as 20 mil consigam resolver o desbloqueio ainda hoje, mas eu digo que até em 48 horas nós devemos ter aí todas as operadoras com a liberação total do acesso ao X. Então, claro, do mesmo jeito que o bloqueio levou aí 2 dias completos, o desbloqueio vai na mesma linha. Isso acontece por uma simples razão. A Anatel recebe a ordem do Supremo, remete esta decisão às 20 mil operadoras, só que estas todas têm um procedimento interno para que se cumpra o desbloqueio. Então, elas têm que, às vezes, manualmente ir lá no sistema, algumas maiores já têm esse sistema informatizado e liberam o acesso ao provedor de internet, né, ao provedor de acesso do X. Liberado esse acesso, o X volta a funcionar nos dispositivos eletrônicos, nos celulares e também na internet para todo mundo usar livremente a plataforma. Doutor, como é que o senhor avalia o fim dessa história, né? Começou lá atrás com o Elon Musk publicando meme do ministro Alexandre de Moraes, convocando pessoas a irem à manifestação na Avenida Paulista para pedir o impeachment do ministro. E no fim das contas, o X fez aquilo que foi demandado. Pagou as multas, bloqueou contas que divulgavam informações que não deveriam ser publicadas naquela rede social, segundo o Supremo Tribunal Federal, e nomeou representantes legais no país. Ontem, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que essas demandas são naturais a qualquer empresa que queira operar aqui no Brasil, respeito à ordem jurídica brasileira e tudo mais. Então, a gente começou de um jeito, terminou de outro. Como é que o senhor avalia o desfecho dessa história? Rafael, eu vejo que isso foi um braço de uma discussão principal importante que foi superado numa questão harmônica agora. O X cumpriu as decisões judiciais e vai debater em recursos aquilo que discorda. Vai voltar a debate jurídico. A questão é que muitas lacunas de debate permanecem abertas e essas precisam ainda ser um debate vivo em nosso país. Por exemplo, fica a dúvida de quando uma plataforma poderá de novo ser banida ou não em nosso país e quais as razões que permitem isso. Se pode ser sempre uma decisão monocrática ou se vamos exigir uma decisão colegiada para o banimento de uma plataforma. Também, quais são os critérios utilizados nos inquéritos instaurados pelo Supremo Tribunal Federal, quais são os prazos. Então, todo aquele debate que permeou essa situação do banimento do X não deve se encerrar aqui. Nós precisamos levar isso à frente, tanto no Congresso Nacional, como até em comunicação ao Supremo Tribunal Federal, para a gente colocar patamares para conseguirmos olhar o futuro, para sabermos o que pode ou não acontecer, para não sermos surpreendidos com decisões que muitas vezes desagradam a maioria da população. Então, eu entendo que essa situação do banimento, por causa da falta da representação legal, foi um braço, que inclusive é melhor que seja superado como está sendo hoje. Cumpriu as decisões judiciais e debate-se aquilo que discorda no judiciário. Mas o Elon Musk sempre fez acusações importantes e sérias à conduta do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, que poderiam ter pedido exclusões ou informações de perfis
em situações que nem nos autos estavam, pelo menos disso disse Elon Musk. Essas situações não devem simplesmente desaparecer com a liberação do X. Essa situação deve permanecer viva para que possamos verificar se pode haver algum tipo de abuso por parte do Supremo Tribunal Federal, de ilegalidade, e para que possamos colocar, inclusive, limites legais para o futuro para o magistrado. Porque hoje o banimento do X foi por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas alguns anos atrás, uma decisão de banimento do WhatsApp se deu por um juiz de primeiro grau. Então, é importante esse debate para o futuro, para muitas vezes, inclusive, colocarmos um limite legal para sabermos quando uma plataforma pode ser banida nesse país, se pode ser banida e quais são os critérios adotados. Isso vai trazer mais segurança jurídica e mais previsibilidade, porque ainda hoje, mesmo entendendo que a base legal para o banimento, ela é muito subjetiva, fala aplicada em quando é medida coercitiva, mas existem outras medidas coercitivas anteriores. Então esse debate deve permanecer vivo daqui para frente, lembrando que outras plataformas poderão ter esse conflito com o Supremo Tribunal Federal. Todo dia os ministros, juízes e embargadores determinam ordens judiciais contra essas plataformas e elas normalmente cumprem, mas existem casos que o descumprimento é uma realidade, como aconteceu recentemente também no nosso país com o Telegram. É bom esse debate ainda ser vivo para nós termos uma visão do futuro de como essa relação Supremo, Judiciário e Big Techs ficará daqui para frente. Nós conversamos com o advogado especialista em crimes cibernéticos, Luiz Augusto Durso. Doutor, obrigada pela participação, um ótimo dia. Obrigado, Lívia, um bom dia a todos.